Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Que bom estar com vocês hoje aqui. Que bom poder compartilhar daquilo que Deus tem proposto, né? E Deus tem compartilhado no nosso coração. E hoje será um culto super abençoado. Hoje nós temos aí o Dia das Mães, teremos a nossa Santa Ceia também, né? Eu não sei se as mães notaram, mas normalmente as mulheres são mais observadoras do que os homens, né? Mas muito provável, quando todos entraram ali, ou todas entraram, perceberam que tem uma decoração lá na entrada. Notaram isso ou não? É. Pois é, ali tem um cenáriozinho que foi feito pela equipe, com muito amor, dedicação, e para que vocês tirem fotos lá, registrem esse momento, postam, você que tem Instagram, coloca no Instagram e me marca. Ó, viu como é que eu já estou entendendo essa coisa de rede? E quem tem Facebook, faça o mesmo, compreendeu? Aproveite, abuse, tira foto. Vocês perceberam também que há detalhes espalhados aí pelo salão? Notaram também? Detalhe, gente. Na entrada mesmo, quando você começa a subir a rampinha ali, você vê lá alguns corações com algumas escritas. Depois sai lendo tudo isso. Na coluna ali também tem. E tem vários pontozinhos aí que está cheio de coraçãozinho com alguma escrita. E que algumas dessas escritas que eu andei lendo, né? Tem tudo a ver com a mãe, né? A maneira como ela age no dia a dia. É uma coisa até legal de se ver, tá bom? Então, para todas as mães, um feliz Dia das Mães, tá bem? Assim seja. Então, curve a cabeça e deixa eu fazer a oração. Pai, estou aqui na Tua presença com toda esta amada igreja. Nos chegamos a Ti, Senhor, na certeza de que Tu estás presente aqui. E a Tua presença muito nos honra e muito alegra o nosso coração. Eu quero dedicar esse culto a Deus, ao Senhor. Nós queremos dedicar, eu e esta amada igreja, esse amado povo. Todos vieram dispostos, todos vieram com o coração 100% aberto para este culto. Fale conosco como o Senhor sempre tem falado dos cultos. Revele Tua palavra, manifeste Tua graça. Senhor, inunda-nos com a Tua presença. Que não falte para nós aqui unção. Que não falte para nós aqui graça. Que não falte para nós aqui amor. Eu oro e peço ao Senhor que cuide de cada um que veio, de cada um que vai participar. Abençoe os convidados, abençoe os amigos, os parentes, abençoe os filhos que estão aqui presentes com suas mães, abençoe as mães presentes, abençoe os pais, abençoe cada membro desta igreja, cada amigo, cada visitante, cada um que está compondo o culto de hoje. A nossa equipe, Senhor, que dedica, que trabalha, a nossa equipe que irá servir nesta manhã. Deus abençoe cada um de nós. Nós queremos a Tua presença, queremos que o Senhor nos encha com Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E amém. Amém? Deus gosta de te ver alegre, viu? Esteja convicto disso. E acredite, irmãos, hoje você pode sair daqui renovado, transformado, edificado, levando bênção para casa, levando bênção para a família. E eu desejo do fundo do meu coração que tudo dê certo. Que esse culto fale com a gente, né? Que o Espírito Santo flua nesse lugar, como sempre tem fluído, né? Que a palavra se abra para nós assim de uma maneira clara, como sempre. Porque Deus é simples, Deus não é complicado, né? Os homens é que complica tudo sobre Deus, mas as coisas de Deus são simples e descomplicadas, amém? Então faço o gosto de que todos nesta manhã aproveitem, viva o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para a tua vida. E hoje eu vou tratar um assunto importante, um assunto que
se nós não prestarmos atenção, ou se nós não estivermos assim, vigilantes, né? Se não estivermos vigilantes, se não formos, olha a palavra que eu vou usar, diligente, isso quer dizer cuidadoso, com a nossa maneira de viver, a gente pode estar em processo de desobediência ou podemos já estar desobedecendo aquilo que Deus ele pede, aquilo que Deus ele orienta a gente a fazer, né? Quando Deus diz, quando Deus fala, resta-nos a obedecer. Não é verdade? Se Deus falou, amém, eu vou fazer, eu vou obedecer. Se Deus também não falar, amém, Deus não falou, então eu vou obedecer também porque Ele não falou. Está entendendo? Então precisamos ser diligentes, né? Cuidadosos com a nossa vida. Estamos obedecendo ou não estamos obedecendo? E eu vou tratar um pouco sobre esse assunto, e o tema até que eu usaria para essa pregação seria volta para a obediência, né? Voltar para a obediência. É uma coisa que a gente precisa fazer, sabe por quê? Ao longo da nossa caminhada, a gente vai crescendo, vai melhorando, vai amadurecendo, e isso é muito bom, mas também muito perigoso. Porque quando você vai percebendo que você está se tornando uma pessoa independente, né? Uma pessoa madura, uma pessoa que já tem conhecimento, né? Já é uma pessoa crescida, tem que tomar um certo cuidado, porque, principalmente, eu digo isso na vida cristã, tá? Não na vida secular, na vida cotidiana, mas eu falo espiritualmente, eu falo na vida cristã. Então, quando você chega à maturidade espiritual, isso é muito bom, mas precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque na caminhada, ao longo disso, é perigoso a gente se perder, porque a gente acha que entende, a gente acha que não vai ter problema, a gente acha que nada vai acontecer, a gente começa a pensar que a maneira como estamos agindo, o que estamos fazendo, ou o que deixamos de fazer, está tudo certo. E, na verdade, nós estamos entrando num caminho de desobediência, estamos deixando de obedecer princípios, estamos deixando de obedecer princípios, coisas que Deus tem revelado, que Deus tem falado. No início da nossa caminhada, havia um temor no coração, no início da nossa caminhada cristã com Deus, havia um temor. A gente ficava tão assim, né? Tentando de alguma forma nunca ou jamais desagradar a Deus, não é verdade? A gente procurava aprender o que agradava e o que não agradava, porque nós não queríamos desagradar. Não entende o que eu falo? E a gente buscava Deus, e tinha frequência, né? Na igreja, nos cultos. Não perdíamos de maneira alguma um culto de ceia, por exemplo. Éramos pessoas assim tão aplicadas, tão dedicadas, empenhadas, tão esforçadas, que nós tínhamos todo o cuidado do mundo para não deixar Deus triste com a gente. E tudo que Deus falava, tudo que Deus dizia, tudo que Deus usava o pastor, alguém para nos orientar, né? Para nos dar direcionamento, nós ouvíamos aquilo com respeito, com temor, e o que nós fazíamos? Vou obedecer. Vou viver aquilo. Que legal isso. Só que, como eu disse, o tempo passa. Muitas coisas mudam. A gente cresce, a gente amadurece espiritualmente. E isso é bom. É bom demais. Mas tomem cuidado. Porque chega uma hora que você começa a achar que a sua verdade é somente sua verdade, é o que você acredita, mas a sua verdade já está em confronto com a verdadeira verdade, que é Cristo Jesus, a sua palavra. Está entendendo isso? Então, é importante vigiar. E olha só, aqui o texto que eu vou começar falando sobre isso, é o de 1 Samuel, capítulo 15, né? Um texto muito conhecido até entre nós, por nós citarmos isso algumas vezes, e talvez você já
meditou esse texto, inclusive para a sua vida, em sua casa, com pessoas, para pessoas, e você logo vai lembrar disso. O capítulo é o 15 de 1 Samuel, né? E aí a gente começa aqui, a partir, posso falar? Do versículo 22, que diz: porém Samuel, que era o profeta, disse: tem porventura o Senhor, olha isso, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se, a palavra aí, obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Gente, vamos entender o que Deus está querendo falar aqui? Primeiro, o profeta Samuel estava sendo, nesse momento, guiado por Deus, dirigido por Deus, para falar com o rei Saul. Aqui, nesse texto, o profeta estava dirigindo a palavra que o Senhor mandara por intermédio dele a Saul, que era o rei de Israel. E aconteceu que Deus, ele pediu para que o rei Saul e toda a sua tropa, seu exército, fosse guerrear contra os amalequitas, o povo inimigo. Deus garantiu, Deus disse: ó, eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Então essa vitória já está ganha. Deus já deu a palavra, liberou a palavra e disse: você vai guerrear contra e você vai voltar com a vitória. Ele preparou a tropa. Só que Deus deu algumas recomendações. Uma delas: matem tudo, acabem com tudo, desde o menor ao maior. Desde o menor ao maior, desde todos os animais que eles possuem, os despojos, e tudo, destruam tudo. Irmãos, tudo é tudo. Não poupem nada. Só isso que Deus falou. E eles foram, guerrearam, tiveram a vitória. Só que nesse momento, na hora de que a guerra terminou, que tudo acabou, o que fez o rei Saul? Poupou o melhor dos animais. Poupou o melhor dos despojos. Poupou o rei dos amalequitas, Agag. Não era para matar todo mundo? Não era para destruir todo mundo? Mas ele poupou o rei dos amalequitas, Agag, poupou o melhor da cria dos animais, o melhor. O que era desprezível, mata. Destrói, mas o que era aprazível, opa, traz para nós isso aqui, que isso aqui é bom. Separa, esse vamos levar para casa. Está ouvindo, gente? E olha, Deus viu isso. Deus viu isso. E Deus entendeu isso como uma desobediência, porque ele tinha dado uma ordem. E quando o profeta chega e fala para o rei Saul: rei Saul, o que você fez? Mas fiz conforme o Senhor mandou. Matei todo mundo. Ah, é? E esse mugido de boi que eu estou ouvindo aqui? E aquilo ali, e aquilo ali, e aquilo? Não, aquilo lá eu separei o melhor para sacrificar ao Senhor. Aquilo é gaguejou, né, gente? Eu preparei aquilo ali, porque aquilo lá eu vou usar como sacrifício. Será que era para usar mesmo como sacrifício? Eu mandei separar o melhor para o sacrifício. Então está tudo certo, está tudo bem. Eu fiz isso e aí vem o profeta Samuel, dizendo: deixa eu te falar uma coisa que Deus mandou te falar.
Deus ele tem prazer tanto no holocausto, no sacrifício, como em obedecer. E para o seu governo, para que você saiba e entenda, obedecer, o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Está ouvindo? O que ele estava querendo dizer com isso? Que, irmãos, Deus gosta de sacrifício? Gosta. Dos holocaustos, das ofertas, gosta. Deus não dispensou isso aqui no texto. Deus disse que ele tem prazer também nisso. Está ouvindo? Mas tem hora de sacrificar e tem hora de obedecer. E às vezes nós estamos invertendo. A gente está fazendo o sacrifício, mas não estamos obedecendo. Já disse Jesus, quando você for trazer uma oferta para o altar, deixa ela ali. E vai e reconcilia-te com o teu irmão, para que a tua oferta seja aceita. Não tem uma obediência aí? Não tem uma obediência aí? E se você não se reconciliar com o teu irmão, o qual você está magoado, chateado, aborrecido, a sua oferta vai ficar ali, mas eu não vou recebê-la. Ele tem prazer, mas ele prefere que você obedeça um princípio para que ele aceite a sua oferta. Está ouvindo isso? E olhando para o texto, o que nós estamos enxergando? Exatamente isso. Deus tem prazer no sacrifício, mas também tem prazer na obediência. E o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muitas bênçãos que nós vamos conseguir com sacrifício. Mas Deus não queria que você fizesse o sacrifício para ter. Ele só queria a sua obediência, que ele daria também do mesmo jeito. Isso quer dizer exatamente isso. Que Deus, ele quer nos dar muito mais pela obediência do que pelo sacrifício que às vezes nós fazemos. Tem coisas, irmãos, que não tinha necessidade e nós alcançamos sim, mas com muito sacrifício. Se tivéssemos obedecido, não teríamos sacrificado. Está entendendo isso? Aceite obediência. O que isso trouxe de ruim, de mal para o rei Saul? O que isso causou? A falta de obediência trouxe o quê? O texto vai dizer aqui para nós, no versículo de número 28. Então, Samuel lhe disse, o Senhor, o que está escrito aí? Tem rasgado. Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui o 26 para a gente emendar no 28. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Que ele rejeitou, que palavra? Que palavra que ele rejeitou? Aquela que Deus disse, né? Mata tudo, acaba com tudo. E ele não, ele desobedeceu. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei? Meu Deus do céu, estava perdendo a coroa. E olha agora, e virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje, o quê? O reino de Israel. E o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Está ouvindo, gente? Viu o que aconteceu? O que essa desobediência trouxe? A perca da coroa. Irmãos, sinceramente, não vale a pena a gente desobedecer a Deus. Porque quem desobedece uma ordenança de Deus, um princípio estabelecido pelo Senhor,
corre um grande risco de perder alguma coisa. O rei Saul, para Deus, ele deixou de ser rei naquele dia. Foi rasgado a aliança que ele tinha com Deus. Foi tirado, e isso de forma espiritual, a coroa de sobre a cabeça do rei Saul. Ele continuou coroado diante dos homens, e continuou sendo rei, mas Deus já não era mais com ele. A desobediência afasta Deus de nós. Entenderam? Quando eu desobedeço, quando eu não pratico, quando eu não vivo aquilo que é estabelecido, que é ordenança, que é mandamento de Deus, que é princípio, isso me afasta do Senhor. Me afasta de Deus. E sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a conquistar as coisas pelo meu sacrifício. E Deus está dizendo assim: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Se Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar, gente, porque é. É bom, é prazeroso obedecer. Não é verdade? Qual o pai que não fica feliz quando o filho está debaixo de uma obediência? Qual o pai que não recompensa um filho que é obediente? Fala aí. Jesus já disse, mesmo sendo nós maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque nós reconhecemos. O filho é tão obediente que quando ele pede uma coisa, não dá para negar. A gente vai dar, porque é obediente. Você imagina Deus para conosco. Agora imagina a tristeza de Deus quando Ele olha e vê nós desobedecendo a sua ordem, o seu mandamento. Deus fica triste. É como se Deus olha e vê assim: puxa, eu queria tanto abençoá-lo, mas eu estou impedido de abençoá-lo. Por quê? Por causa da desobediência. Vocês estão entendendo, gente? Então a desobediência nos afasta de Deus. Ou melhor, vou melhorar a frase. A desobediência faz com que Deus se afaste de nós. Faz com que Deus, Ele corta a aliança que Ele tem com a gente. Faz com que Deus, Ele desliga o que Ele elegeu na gente. Amém, meus irmãos? Isso é tão sério que eu vou para um outro texto e vou falar de uma outra pessoa que podia ter tido um destino diferente, mas no princípio o destino foi outro. E eu vou falar de Jonas e vou pedir a você para abrir a sua Bíblia em Jonas. Você deve conhecer muito bem a história de Jonas, né? Que foi engolido por um elefante, lembra? Lembra ou não? Hein? Ele foi engolido por um grande peixe, né? Entende-se que é a baleia, né? A turma fala aí. Mas vamos lá. Podia ter tido um destino diferente. Não precisava dele ter caído na boca de um peixe, nas entranhas desse peixe. Precisava? Vou perguntar de novo. Precisava entrar nas entranhas de um peixe? Tinha essa necessidade? Não tinha. Gente, será que precisa da gente também ser lançado nas entranhas de um peixe? Que deve ser desconfortável lá dentro, aquelas gosma. Imagina comigo o sufoco. E detalhe, ele ficou 3 dias e 3 noites ali dentro, né? Imagina como é que ele deve ter ficado, aquela agonia, aquele pânico, aquele desespero. Está ouvindo, irmãos? Está ouvindo? Então, tem certas coisas, olha, olha aqui, só falar, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que estão nos acontecendo de desconforto que não era para ter acontecido. Está acontecendo por falta de uma desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Igreja, não rejeite princípios, mandamentos, ordenanças de Deus. Não deixa de lado isso. Obedeça, obedeça e obedeça. Por quê? Porque você só vai ganhar. Não obedecer vai sacrificar. E sacrificar vai levar você a perdas. E Deus não quer isso.
Então, olhe bem como diz a história, começando o primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, o que está escrito agora aí? Para fugir de diante da face de quem? Do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. De diante da face de quem? Do Senhor. Qual era o destino que Deus tinha dito para ele? Nínive. Qual o destino que ele foi? Tarsis. Era para ele ter ido para Nínive e ele foi para Tarsis. Está vendo? Será que não está acontecendo isso com a gente? Deus fala uma coisa e a gente está fazendo outra. Deus prega uma coisa para nós e nós queremos pregar outra coisa para nós mesmos, porque achamos que o correto é isso. A verdade é essa. E essa daqui? O não obedecer entende-se como rejeição, desprezo. Por isso que lá o Samuel disse, hoje mesmo, você rejeitou o Senhor, Ele também te rejeitou. A Bíblia diz, meus irmãos, porque Deus Ele é justo. Diga, Deus é justo. Ele é tão justo que Ele fala assim, eu honro os que me honram. É justo, isso é justiça. E desprezo os que me desprezam. Porque, gente, não dá para você não desprezar quem te desprezou. Quem não te desprezou, dá? Mas se houve um desprezo, tá bom. Não quer, o que eu posso fazer? Está ouvindo, gente? Você não é responsável. E o texto está dizendo que Deus falou, vai para tal lugar, vai para Nínive. E ele foi, embarcou e foi. Aí começa o rebuliço. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande o quê? Repete comigo, grande tempestade. E o navio estava para... Olha como é que foi sério. Então a tempestade não era qualquer tempestade. Para dizer aqui que o navio quase se quebrou, a tempestade era terrível. Foi terrível. O navio estava a quebrar. Olha aí. Aí diz assim, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar, olha isso, gente, as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Um sono profundo. Um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Eu fico impressionado com a cara de pau de Jonas. É muito atrevido, gente. Está pegando fogo o negócio, o navio está quebrando, eles estão desfazendo de fazendas, de bens, de coisas, jogando no mar, e todo mundo apavorado, e o cabra num profundo sono, dormindo. Não é um absurdo? Mas isso é característica de todo desobediente, acha que nada vai acontecer. Todo desobediente acha que tudo vai dar certo para ele. Todo desobediente acha que tudo vai se encaixar, tudo vai ser resolvido. Essa tempestade vai passar. Eita, que coisa séria isso. E o texto vai aumentando. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nesse momento todo mundo estava apavorado, cada um buscando o seu Deus, do Deus que acreditava, e ele chegou, o comandante do navio, falou, busca o seu Deus. A gente já fez, já buscamos os nossos, mas não resolveu de nada, então busca o seu pelo menos, quem sabe, né? E vai acontecendo, olha aí. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio. Aí é a hora da avaliação. Por que isso está acontecendo? Tem hora que você tem que parar. Vou repetir, tá bom? Preste atenção em mim. Tem horas que você tem que parar e avaliar. E analisar por que isso está acontecendo. Por que esse mal está me sobrevindo?
por que isso está no meu caminho? Por quê? Você tem que lançar sorte. Você tem que procurar entender o porquê daquilo. Mas eu não consigo, pastor. Senhor, qual o propósito disso? Por que disso? E Deus vai te apontar. Porque Ele é o mais interessado em que nós voltemos para a obediência. Entende? E olha o que está dizendo agora o texto. Vinde tal companhia, lancemos sortes para que saibamos sobre o. E lançaram sortes, ai. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Está aqui o culpado. Já achamos quem é. Quem é? É o Jonas. E olha o que está dizendo agora. Então lhe disseram, declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Fala para a gente, por quê? O que você fez? Que ocupação é a tua? Ó, que ocupação é a tua? O que você faz da vida, cara? O que está acontecendo? Irmãos, olha bem. Que ocupação é a tua? Jonas era profeta. Ele deve ter dito assim, a minha ocupação? Eu sou pastor. Eu sou profeta de Deus. Sério? Então você tem conexão direta com o seu Deus, né? Ele fala com você, não fala? Fala. Então o que aconteceu? Ele fala aqui, ó. De onde vens? Ele fala, estou vindo ali, de coisa. Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quis saber tudo sobre ele. Aí o Jonas vem e fala assim, e ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Conta, fala. O que aconteceu foi que Deus mandou eu ir lá para Nínive e eu não estava a fim de ir. Ele queria que eu pregasse para os ninivitas e eu não queria. Não queria ir. E Deus falou, vai. E eu, tá bom, eu vou. Só que aí eu tentei achar que Deus não ia ver por onde o caminho que eu ia fazer. Eu achava que Deus não via, né? E eu comprei a passagem e falei, quer saber? Eu vou para Tarso, vou para Nínive, coisa nenhuma. E acabou que ele fez isso. Deus viu isso. Ele declarou isso aos homens. E foi aí que pegaram Jonas e colocaram ele, e jogaram ele aonde? No mar. Aí Deus foi, mandou o grande peixe, e abocanhou o Jonas. E ficou lá 3 dias e 3 noites, sofrendo, até se arrepender. E quando ele se arrependeu, Deus fez o peixe cuspilo. Aí o Jonas saiu pela boca do peixe, todo lambecado, todo lambido. Pensa, todo, chega aquelas gorduras. Já viu a gordura da baleia? Tudo sujo. Blum, jogou ele lá na beira da praia, diz a Bíblia. Aí ficou, imagina misturando aquilo com, parece a milanesa. Ele virou uma milanesa ali. Está ouvindo, gente? Agora, onde é que Deus quer chegar com essa pregação? Nesse texto de Jonas. É muito simples, irmãos. Vamos voltar para a obediência. Sabe por quê? Porque a nossa desobediência pode estar prejudicando pessoas inocentes. Eu vou repetir. A minha desobediência pode estar prejudicando gente inocente que não tinha nada a ver com isso, ou que não tem nada a ver com isso. A minha desobediência pode estar prejudicando gente inocente. A tempestade era para vir só para Jonas, mas a tempestade foi para todos aqueles homens marinheiros. A
perda que eles tiveram da fazenda, de coisas valiosas, que tiveram que jogar no mar, era para ter acontecido só com Jonas. Mas como ele estava dentro do navio, mesmo navio em que todos estavam, quem tomou prejuízo foram aqueles homens. Está ouvindo, gente? E às vezes tem pessoas tomando prejuízo por causa da nossa desobediência. Então, conselho de Deus para você, volte para a obediência. Sabe por quê? Porque obedecendo a Deus, as pessoas vão ser alcançadas. Desobedecendo a Deus, alguém vai tomar prejuízo. E pode ser que não seja você diretamente, mas aqueles que estão ao seu redor. Desobedecer nunca é o melhor caminho. Obedecer é sempre e sempre será o melhor caminho. Então volte para a obediência para que o seu filho não sofra, o seu casamento não sofra, o seu trabalho não sofra, a sua vida não sofra. Volte para a obediência. Amém? Porque a sua desobediência pode te prejudicar. Eu vou encerrar essa pregação e vou explicar e vou falar o que a obediência pode trazer de benefício para nós. Vamos, por favor, para Filipenses, capítulo de número 2, e a gente encerra a pregação e depois a ministração da ceia. Filipenses capítulo 2, você que já encontrou, dê um amém. Olha que legal. Vamos começar, a partir do versículo 5, tá? Que começa assim, Posso ler? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Agora preste atenção. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo, o que está escrito? Obediente até a morte, e morte de? Nunca Jesus desobedeceu. Ele foi obediente até a sua morte, e morte de cruz. E quando nós somos obedientes, o resultado é esse aqui, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Para terminar no 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Repete comigo assim: a obediência leva a Deus a nos exaltar. Jesus foi exaltado pela obediência. Diga assim, a obediência leva a Deus a nos honrar. Ele honrou o nome de Jesus. Ele vai honrar também o nosso nome. Então, quem segue obediente, irmãos, será exaltado e será honrado pelo próprio Deus. Tudo que Deus queria era que Saul obedecesse. Mas ele foi desobediente e perdeu o reinado. E Deus passou o reinado dele para Davi. Está ouvindo? Então, cuidado, porque Deus pode substituir. Há quem diz que ninguém é insubstituível.
E eu acredito nisso. Mas vindo de Deus, ele é soberano, ele pode tudo. E se ele achar que tem que nos substituir, ele vai nos substituir. Então, irmãos, vigia. Seja obediente à palavra do Senhor, ao que Deus diz, aos princípios. Se ele fala de santificação, de santidade, então vamos obedecer. Se ele fala de oferta, de dízimo, vamos obedecer. Se ele fala de perdoar, então vamos obedecer, né? Se ele fala de oração, vamos então obedecer. Se ele fala de jejuar, então vamos obedecer. E, gente, descubra o que Deus fala, o que Deus pede, o que Deus ordena, qual o seu mandamento, quais os princípios, o que ele está orientando, o que ele diz. Então vamos obedecer. E não é só naquilo que a gente já vê, que está em destaque como os mandamentos do Senhor, mas às vezes numa pregação como esta, que a gente vem pregando, falando de um assunto sobre fé, sobre determinação, sobre tomar posse de uma bênção, está ouvindo, gente? E aquilo que Deus está falando no culto, aquela palavra que está sendo liberada, e Deus está te dando orientação, está te dando norte, está dando destino, o que eu faço? Eu só preciso crer naquilo e obedecer aquilo que está sendo dito pelo Senhor. Se Ele mandou repreender, então vamos repreender, porque foi a pregação, está ouvindo? É assim que tem que funcionar. O que Deus fala, falou, o que Ele diz? Isso, então é isso que eu vou fazer. E ponto. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe vocês todos com essa linda palavra.